Bom, depois da gente ter visto alguns exemplos do método de Newton na aula passada, agora a gente vai dar uma olhada nos critérios de parada para o método de Newton. Como a gente sabe, né, ter critérios de parada é muito importante para qualquer método iterativo no nosso computador, e o método de Newton é um dos grandes exemplos de métodos iterativos. Então, só para recapitular, no método de Newton, a gente vai ter uma função f de x real e a sua derivada, né, f' de x, importante para a gente poder calcular a tangente, e um ponto inicial x0, que vai dar para a gente uma sequência x1, x2, x3 e por aí vai. E a gente tem que saber quando que a gente para o método de Newton, certo? Muito pouco provavelmente a gente vai chegar numa raiz de verdade. Para lembrar, o que acontecia na abscissão é que a gente tinha sempre, em todos os momentos, a gente tinha um intervalo AB, na verdade, né, AN, BN, para todas as iterações, com uma raiz de f. Então, como a gente tinha uma raiz de f, qualquer valor que você retornasse aqui, certo? Também ia dar para a gente um valor com erro menor ou igual do que b menos a. Então, isso daqui já possibilitava, né, que a gente tivesse um controle muito bom. Agora, como a gente não tem, a gente vai ter outros critérios. Então, o que a gente tem de mais óbvio? O mais óbvio é ter uma tolerância em y, certo? Se a gente tiver f de xn menor do que uma tolerância em y, se essa tolerância foi bem ajustada, a gente pode se dar por satisfeito, né, ao considerar esse xn como uma raiz aproximada da nossa função. Uma outra forma é uma tolerância em x. A tolerância em x, agora a gente não tem mais um intervalo, mas o que pode fazer às vezes de um intervalo é o tamanho do passo. Se xn menos xn menos 1 for menor do que a tolerância em x, a gente também pode parar o algoritmo. E por que isso faz sentido? Vamos ver. Se a gente tiver um exemplo clássico, né, do método de Newton, tá aqui, você começa com um ponto, certo? E vai puxando as tangentes. Então, vocês veem que nesse caso, né, os pontos x0, x1, x2, x3 e por aí vai, estão espremendo aqui em direção à raiz. Não é sempre que acontece assim, mas quando o método de Newton estiver convergindo, os passos vão ficar cada vez menores. A gente vai ver os detalhes dessas contas no último vídeo. Mas, por enquanto, a gente pode imaginar que se os passos estão ficando suficientemente pequenos, a gente, de fato, está chegando perto da raiz. Mas isso não é tudo. Tem uma outra coisa que pode acontecer, que são os ciclos. O que é um ciclo? Um ciclo é quando você tem x0, x1, e em algum momento o x0 reaparece na sua sequência. E se o x0 reaparece, depois dele vem o x1 de volta, e o x2, e o x0 vai reaparecer. Então, nesse caso, a menos que algum deles seja uma raiz, e se algum deles for uma raiz, você para, se você tiver um ciclo de verdade, você nunca vai conseguir chegar numa raiz. Então, só para dar um exemplo para vocês, se você considerar x ao cubo menos 5x, e você pegar x0 igual a 1, o que acontece é que o x1 vai ser menos 1 e o x2 vai ser 1 de volta. Então, aqui não tem jeito. Se você começar no 1 para esse polinômio, você não vai achar a raiz. E existem vários casos de ciclos que aparecem no método de Newton, e para evitar que esse tipo de fenômeno, né, sugue o nosso computador para sempre, a gente vai fazer um critério com um maior número de iterações. De novo, a gente vai ver qual é um valor razoável para o número de iterações para o método de Newton convergir. Isso pode dar uma ideia para a gente de que tolerância a gente dá para o número de iterações, antes da gente achar e meio desistir, né, do método de Newton. Ah, não deve estar convergindo. Então, se a gente chegar
em n maior do que um número máximo de iterações, a gente também retorna. E pode ser interessante retornar uma coisa diferente para indicar que a gente não convergiu, certo? Então, com isso, a gente termina alguns critérios de parada para o método de Newton, a gente vai prosseguir com a implementação, e para concluir, né, a gente vai falar sobre a análise do método de Newton, que é justamente como que essa sequência x0, x1, x2, x3 que vocês estão vendo se comporta. É isso. Até mais.